Olá, Capricórnios! Seja bem-vindo ao Cantinho da Fê. Eu sou a Fê e venho trazer mensagens da espiritualidade para você. Aqui as leituras elas são intuitivas, atemporais. Pegue o que ressoar com você. Se chegou até você nesse momento, é porque aqui pode ter a mensagem que você precisa ouvir nesse momento. A energia ela vai mudando, a Fê trabalha muito por escuta, então à medida que os mentores vão trazendo, eu vou falando e às vezes o que você precisa ouvir tá lá no finalzinho do vídeo. Foi sinalizado pela espiritualidade uma energia de travamento, algo que fevereiro seria um mês de muita ação, de acontecer, e que muitas pessoas estão sentindo alguns bloqueios, e a espiritualidade pediu que viesse trazer à mesa esse tema de bloqueios. Em que momento o que você está vivendo hoje, né? Em qual momento está que a espiritualidade quer mostrar, se está travando e como destravar. Vamos à sua leitura? Fique comigo. Um arcano maior para Capricórnio. Gratidão, a força. Fundo do deck, a lua. A força, ela me traz o que eles estão querendo dizer, que vocês, em outros decks, são mais nítidos, mas essa mulher, ela quer dominar um leão na força. Ela está dominando na força. Só que não é só na força que a gente consegue. Às vezes, a gente precisa de um pouco de maestria. Eles estão falando isso. De não ser na força, e sim com a estrutura correta. Ressoa com você? Você está buscando uma estrutura correta? E você está analisando as suas sombras, os seus medos, os seus anseios, para ver como utilizar essa força que você tem a seu favor, não de uma forma coercitiva, e sim de uma forma que faça acontecer a seu favor, que flua, que seja fluida, e não que seja com uma estrutura rígida, com uma resistência à mudança, com presos a padrões. Eles estão falando isso aqui no meu ouvido. Se falou com você, vamos entender. Fique comigo. Vamos ver com o tarô. O que eles querem dizer com a força e a lua? Porque a força ela pode ser interpretada de uma outra forma, mas neste contexto, o que eles falaram no meu ouvido foi isso. Mentores, o que vocês estão querendo falar sobre força para Capricórnio? Uma energia, por favor. Uma energia. Como momento atual. Tentando buscar muita estrutura, juntar muitas. Eles estão falando eles estão trazendo à minha mente, enquanto estou embaralhando, a necessidade de estrutura, de uma estrutura perfeita. Só que nem sempre as coisas acontecem com a estrutura perfeita. Às vezes é necessário dar um primeiro passo. Mesmo sem a estrutura estar perfeita, ela vai se aperfeiçoando à medida que você caminha. E aí você conquista a estrutura, aí sim, perfeita, adaptada ao caminho que você precisa. Então não se prenda a uma estrutura perfeita neste momento. A força, ela está dentro de você e não numa estrutura externa montada para que você parta para a ação e faça acontecer esse momento, algo que você está em mente. Ressoa com você? Essa mensagem eles me passaram enquanto eu embaralhava o tarô. Nós vamos clarificar. A força, Capricórnio. Uma energia, por favor. Estruturas. Uma mensagem. Tarô. Eu briguei com o tarô, ele queria entregar meio baralho. Uma mensagem para Capricórnio, por favor.
Gente, vocês estão muito presos a métodos, muito presos a estrutura. Opa, caiu. 8 de ouros, exatamente. Vocês estão construindo uma estrutura. Só que o convite aqui que eles falaram no início da leitura é que você pode dar já o primeiro passo. Você não precisa ter a estrutura perfeita e completa para iniciar. Você pode ir e construindo essa estrutura ao longo do caminho. Fez sentido para você? Fica para mim 8 de ouros. Opa, gratidão, caiu lá no chão. Deixa eu buscar. 6 de ouros. Quando você parte para a ação, e caiu também o 10 de ouros. Nossa, que energia linda. A gente podia parar por aqui, né? A leitura. E o louco, a espiritualidade, eu fico surpresa cada vez que eu abro a mesa, quando eles trazem um tema e eles confirmam aquilo que eles falaram. Eu fico maravilhada. O que eles falaram foi exatamente o que a gente conversou até agora. Não perca tanto tempo estruturando, buscando estratégias e se prendendo e resistindo a mudanças. Vá. Aqui você está construindo, mas você não partiu para ação. Quando você parte para ação, que é o louco que se lança, e o louco ele se lança leve, acreditando, é o famoso salto de fé do tarô. Quando ele acredita e ele se lança sem ter toda essa força que ele quer sentir, que não está sentindo no momento, ele acha que não tem, mas na verdade a espiritualidade está pedindo para ele se lançar, que a força vai vir, porque a força que eles estão falando aqui é estrutural, que é o que vocês estão buscando. E a provocação aqui deles é que vocês se desbloqueiem se lançando, mesmo sem a estrutura perfeita. Porque ela vai vir à medida que você vai se adaptando, à medida que você vai percebendo o caminho. Isso leva você a uma conquista material. O 6 de ouros é uma conquista, só que leva vocês além, leva ao 10 de ouros. Vocês, quando tomam ação e se lançam da forma que estão, se jogam ao mundo, sem ficar criando muitos métodos e muita estrutura e buscando e com medo de ter mudanças, vocês conquistam o 10 de ouros, a conquista material, a melhor carta de ouros, falando em dinheiro. Nós estamos falando em projetos, nós estamos falando com empresários, nós estamos falando em profissão, estamos falando sobre vida financeira e material. Podemos estar falando também, eles trouxeram aqui para mim, alguém que está pensando em mudança de residência, mudança de país, mudança de uma estrutura e está com medo. Não tenha medo, vá, se lance. Ressoou com você? Eles trouxeram isso. Vamos pegar o baralho cigano, o tarô de Marcélia. Claro, tchá, 8 de ouros, clarifica para Capricórnio. Quais movimentos, direção para Capricórnio. Com energia, por favor. O campo, ele responde a energia, né? Quando ele demora muito a cair a carta, é travado, é bloqueio. Optá, mentoriza a mesa, por favor. Clarifica 8 de ouros. Gratidão. Caiu nessa ordem. O chicote e a árvore. Mais uma energia, por favor. Clarifica 6 de ouros. Gratidão. Só mais uma energia, por favor. Só mais uma energia. Olha, eu falei de viagens, hein? Quem aí tá com medo aí de inseguro em relação a uma viagem, em relação a mudanças? Ação. Pode ir. Vai como for, do jeito que dá, mas vá. Não precisa esperar o tempo certo, o momento certo, a hora certa. Não, se lance. A foice.
no fundo do deck. O povo cigano, ele confirmou exatamente o que o tarot falou. Você precisa deixar para trás algo, esse medo, essa ansiedade, essa preocupação com método, com estrutura, porque você já tem a estrutura dentro de você. Você é a estrutura. Você precisa se lançar. Não se aprisionar pelo mental. Precisa se lançar, se expor, mostrar sua ideia ao mundo. Isso pode ser através de uma viagem, através de uma mudança de cidade, mudança de país, se eles estão falando de repente, para um estudo, alguma coisa assim, eles estão falando, um convite de trabalho, mas o convite a orientação deles vá, se lance, se mostre, vocês são a estrutura, lance-se ao mundo, se exponham suas ideias, se jogue mesmo ao desconhecido, mesmo sem a estrutura pronta, porque a vitória chega, ela é sua. Linda mensagem. Eles pediram uma carta das deusas da prosperidade para encerrar. O que as deusas da prosperidade querem trazer para Capricórnio como orientação? Gratidão. Pertencimento. Você é parte do todo. O universo conspira a seu favor. Você é parte do todo. A força está com você. Ela pertence a você. E o universo conspira a seu favor. Se lance. Acredite. Esse 10 de ouros é seu, Capricórnio. Perca o medo e vá. Viva. Se jogue mesmo sem a estrutura pronta. Porque a estrutura, ela se constrói durante o seu caminho, durante a sua jornada. E a vitória é garantida. Ressoou com você? Comente, curta, siga o canal. É um prazer trazer essas leituras para vocês, tão linda, de direcionamento da espiritualidade, quando a mesa vem tão clara. E espero que contribua com você, que esse seja a mensagem que você precisava ouvir para tomar uma decisão nesse momento. Gratidão e até a próxima!